Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba é tudo, foi sempre o que eu quis. Bom dia, minha amada Marituba. Bom dia, nobres acadêmicas e acadêmicos da Umari. Bom dia, nobres acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla e Isabela Nascimento. Bom dia lá na cidade maravilhosa para o Alexandre Mauro Falcão dos Santos, nosso acadêmico correspondente, no Rio de Janeiro. Bom dia, queridos e queridas ouvintes da Rádio Umari, a mais conceituada emissora comunitária da região metropolitana e, quiçá, do Pará. Bom dia para a senhora Keila Dairan, diretora administrativa da Rádio Umari. Um abraço para o Queco Só Sucesso, a melhor voz do rádio paraense, diretor administrativo da Umari. Bom dia. Obviamente que não estamos aqui querendo substituir o nosso apresentador, master e profissional aqui do programa, né? Eu sou Orlando Tadeu Ataí de Leite, faço parte aqui do programa juntamente com o presidente, que hoje está ausente, e mandando aqui um abraço para ele, né? E um bom dia para todos os ouvintes, todas as ouvintes. Temos hoje o nosso acadêmico Renan, que vai ter a tarefa de substituir o presidente. Isso foi até uma ideia do presidente para dar ao programa essa diversidade que nós sempre assumimos aqui. Então, o Renan é acadêmico da Umari, é comunicólogo, né? Tem inclusive apresentado os nossos eventos como nosso chefe de cerimônia, e certamente estará aqui contribuindo, né, para essa diversidade que nós queremos imprimir ao nosso programa. Então, aqui mais uma vez, um bom dia. Está desejando a todo o público maritubense um feliz carnaval, né, com muita paz, né, com muita diversão, sem violência. Passo a palavra, então, agora para o Renan, que vai fazer as suas considerações iniciais e iniciar o programa oficialmente. Gratidão, acadêmico Orlando, gratidão a todos aqui da Rádio Umari. Sejam bem-vindos, todos vocês que semanalmente ou sempre que possível acompanham a literatura nas ondas do rádio. Aqui o nosso programa semanal da Academia Maritubense de Letras. Também eu dou logo uma gratidão a todos os acadêmicos que fazem parte dessa academia. Afinal de contas, nós somos apenas grãos de muitos que já existem e que estão por vir. Por quê? Porque você, leitor, que em algum momento pega e é um leitor assíduo da literatura, você também está assumindo uma posição de ser um produtor. Produzir textos. Você que produz muito textos online, porque nós temos, inclusive, muitas competições de poemas e poesias online. E eu estava conversando agora com o acadêmico Orlando, e ele que já participou de muitos editais. E é interessante, né,
que muitas vezes, acadêmico, a gente fica inseguro de participar porque não sabemos, né, que a literatura não é muito mais do que para competir. A gente escreve porque verdadeiramente a gente tem prazer nisso. A gente não produz um texto para competir. A gente produz um texto como semente. E essa semente a gente às vezes não sabe onde vai ser plantada. E quando vem um edital, uma seleção, é uma grande oportunidade de mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Acadêmico Orlando, como é participar de uma seleção que você que já participou de vários editais, talvez alguns aqui que estão nos ouvindo, tem o desejo de um dia que seu texto, sua obra, ela participe de um desses editais. E eu tenho certeza que esse ano teremos muitos. Como é essa experiência de participar de seleções e a sensação quando somos selecionados? Concordo plenamente com a tua colocação. E é aquela questão assim, viu, Renan, desse certo receio que as pessoas têm de participar, até porque nesse momento elas estão se expondo, né? Porque um texto, na verdade, eu considero o texto sempre alguma coisa visceral, né? Como se fosse os teus órgãos interiores, né, que estivessem sendo expressos. Então a pessoa fica... tem muita gente, por exemplo, que escreve e nunca mostra, né? Às vezes tem consciência de que o que escreve tem qualidade, mas acaba não mostrando exatamente por esse receio de se expor e acabar não sendo reconhecido. Mas eu acho que o que inibe esse receio é o momento em que você percebe que o seu texto tem qualidade, né? E que pode muito bem, né, fazer frente, pode muito bem competir com outros textos. Essa minha participação no concurso Estou Até com o Livro, né? Coletâneas, Contos e Poemas, primeiro concurso Novos Escritores da Academia de Letras de Ananindeua, em 2024. Eu participei com um conto e uma poesia. E aí me inscrevi, né? Nem sabia se o texto iria ser analisado, porque tive uma informação de que seriam só escritores de Ananindeua, até porque a academia é de lá. Mas mandei o meu texto, fiz a inscrição e foi passando o tempo, não recebi nenhuma comunicação. Quando foi em cima, estava uma semana antes da publicação do livro, então recebi a informação de que eu tinha sido, inclusive, contemplado não apenas com um prêmio, mas com 2. Agora, tu imaginas a felicidade, não é, de um contexto desse, quer dizer, eu nem imaginava, já havia esquecido, porque não tive retorno. Então, assim, a sensação é muito gratificante, porque um texto, na verdade, é uma coisa que fica para sempre, né? Aquele texto está ali gravado na memória do livro, na memória das pessoas. Então, é como o Renan falou, né? É importante que a gente participe efetivamente e faça um autoteste, né? De repente o meu texto pode ser mais do que aquilo que eu imaginava, não é? Então, muita gente que participou eu, por exemplo, fui 2 vezes contemplado com o concurso da UFPA, concurso de contos da região norte, né? Então, assim, é muito gratificante realmente, porque você acaba, mesmo sendo amador, acaba se sentindo profissional na produção literária. Então, Renan, é muito gratificante, e essas nossas experiências, você também é muito premiado, outros acadêmicos e acadêmicas da UMARI são premiados, estão aí com livros, né, quase sempre sendo editados, e a UMARI também é para isso, para incentivar essa participação, né, da nossa comunidade exatamente nesses certames, para que possa mostrar a sua obra. Exatamente, acadêmico Orlando. Em Marituba, talvez muitos tenham essa dúvida, né? Acredito que como é que eu posso participar? Nós temos diferentes pessoas que produzem. Existem aqueles que produzem mais textos orais, até porque em algum momento tiveram uma dificuldade, não concluíram seus estudos. Correto. Só que eles produzem textos, né, que o que precisa? Que alguém, às vezes, codifique aquilo ali. Por quê? Porque se ficar apenas, né, cantando,
se for apenas declamado, aquilo ali pode um dia se apagar. Sim, correto. E um exemplo muito clássico, vamos dizer, é que a escrita, ela é um legado que a gente deixa para a próxima geração. Existe uma diferença entre herança e legado. E eu gosto sempre de frisar nas minhas palestras, nas minhas formações, é que herança a gente deixa para os outros. Legado a gente deixa nos outros. E eu tenho certeza que muitos acadêmicos aqui, como o próprio Lázaro, né? Senhor Lázaro, onde o senhor estiver, um grande abraço aqui da Rádio Mari. Ele falava sempre a seguinte coisa: a minha mãe, que era professora de português, ela não permitia que eu cometesse algumas falhas. E ela sempre me corrigia. Então ele teve uma instrução, a mentora dele foi a mãe. Salomão, ao escrever muitos provérbios, Eclesiastes, quem foi o mentor dele? Ele teve instrução de Davi. Você aí, que talvez não tenha um livro lançado, você já instruiu muito seu filho, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Eu lembro quando a minha avó Antônia, uma avó de criação que eu tive, ela cantava. E ela não escrevia, mas aquilo eu guardava no meu coração, e aquilo ali era uma inspiração. E nesse feriado, eu sei que muita gente aproveita, boa parte quer aproveitar. Qual é o maior feriado que nós temos no nosso calendário gregoriano? É esse feriado no tempo de carnaval. Outros aproveitam para se espiritualizar. Correto. Entre conexão com Deus, com a natureza, se isolam do mundo, porque muitas vezes a gente está tão estressado, e estresse é excesso de presente, está tão atarefado que a gente não consegue nem produzir. E outros aproveitam para simplesmente relaxar. E nesses momentos a gente pode produzir. Correto. E eu digo que a literatura, ela pode nascer em todos esses momentos. Em alguns momentos como uma reivindicação, uma revolta. Em outros momentos como espiritualidade. Ou quando a gente está descansando, nasce um texto. Correto. Nasce uma inspiração. Correto. Acadêmico Orlando, que texto inicial você poderia declamar ou apresentar aqui para os nossos ouvintes? Porque certamente todos que ouvem, participam desse programa, eles esperam uma produção semanal. Não é, acadêmico? Isso. Renan, então é muito interessante, né, essa tua colocação, que no curso de letra, porque assim, o programa aqui é muito diverso, né? A gente tem, dentro do programa, a gente tem subprogramas. Então, por exemplo, o Lázaro, ele coloca aquela questão do poema música, né? Ele faz essa ilação entre a poesia e a música, né? Nós temos aqui alguns concursos também, desafios literários, e nós temos uma sessão aqui que eu considero extremamente relevante, principalmente para a questão dos estudantes, né? Que a gente tem também esse viés de relação, né? De interação com eles, que é a questão dos diálogos literários, né? Então a gente trata, por exemplo, de conceitos importantes que têm relação tanto com a literatura quanto a questão da linguagem. Já falamos aqui de polissemia, de ambiguidade, né, de tolerância pragmática, relação do eu lírico com o autor, do narrador, enfim. E existe uma coisa no curso de letras que a gente discutia, que é a questão desse momento eu não relacionaria tanto com a questão da inspiração, mas esse momento que a poesia nos abre, ela entra e nos abre, né? Infelizmente, para muitos não, que é a questão que chama do poeta possesso e do poeta artesão, né? Então, o possesso é aquele que é meio maluco, ele está aqui de repente no ônibus e dá o insight, né? Aquele estalo, e ele pega um papel, pega e faz alguma coisa. E o profissional não, né? Os grandes poetas são profissionais, né? Eles acordam de manhã e vão, assim como o trabalhador vai para a fábrica, eles vão para a máquina, né? Antigamente, agora para o visor, para produzir o seu texto. Mas eles fazem isso não apenas como profissionais, mas como autores talentosos, né? Porque se você não tem talento, não adianta você pegar a máquina ou o visor que você não produz, tá? Então eu tenho aqui, Renan, um texto
exatamente que foi premiado nesse concurso que eu participei. E outra coisa, Renan, que nós colocamos muito aqui, a gente trabalha muito com o conceito da literatura associada à realidade, né? A gente sabe que a ficção, na verdade, ela não tem existência real, a existência dela vem do real. Né? Exatamente por vir do real, ela tem uma relação direta com o real, né? Então, tem um texto aqui que eu olhei, que eu achei extremamente relevante, que trata de uma questão real, não é? Que essa questão, quando ela vai para a imprensa, quando ela vai para o documentário, é uma coisa. Quando ela envereda pela literatura, é outra coisa, que é a questão do racismo. Então tem um texto aqui que eu achei muito legal, nesse mesmo livro que eu participei, da Academia de Letras de Ananindeua, do Eliseu Rodrigues da Silva Neto. Tomara que quem dera que ele estivesse nos escutando. O título é Lembre-se de Nós. Olha só que o título. Lembre-se de nós. Lembre de mim não só em novembro, pois eu sou preto o ano todo. Olha que início. Novembro, o mês da consciência negra. Olha como ele começou já fazendo uma ilação, né? E aqui tem que ter um bom leitor para já fazer saber que novembro aqui, para onde vai esse novembro, né? A relação com Lembre-se de nós, né? Lembre de mim não só em novembro, pois eu sou preto o ano todo. Lembre da luta de Zumbi, não só perto do ano novo. Lembre do pretinho no sinal, a caminho do seu escritório. Lembre do povo escravizado, sem direito indenizatório. Não se esqueçam que o sangue da preta e pobre é vermelho, que o racismo atrai o azar, bem mais que qualquer um espelho. Lembre que Jesus amava a todos, que o amor não é passageiro, e tenha certeza que o cristão será bem-vindo em meu terreiro. Axé para quem tem fé, para quem lembra que é preto, aos meus irmãos e minhas irmãs, lembre-se de não ter medo, pois unidos nós somos fortes contra números que são absurdos. País que o jovem negro é recordista, a cada 23 minutos, lembre-se dos adolescentes de baixo poder aquisitivo pela escura que, mesmo não sendo bandidos, são abatidos pela viatura. Lembre-se de mim e que sou preto, que minha luta é fundamental. Lembre-se que o sangue do preto sempre foi atrativo para a capa do jornal. Lembre-se que já estamos sofrendo, pois bem mais que 200 anos, nosso sangue e nossos corações sempre foram da mesma cor dos brancos. Lembrem de mim não só em novembro, pois sou preto o ano todo. E lembrem da luta de Dandara, não só perto do ano novo. Olha que coisa emocionante, né? Que dá vontade da gente chorar. Quer dizer, como a literatura é importante. Quem é que pode falar do racismo dessa forma aqui, se não poeta, se não escritor, né? Exatamente, acadêmico. Maravilhoso, né? O poema. E a gente percebe de uma maneira sutil como a literatura usa as palavras para mostrar uma dor que é histórica. Correto. E quantos de nós, em algum momento, já presenciou ou sofreu preconceito? Muitas vezes, as músicas que são veiculadas entre os nossos adolescentes, entre crianças, aqueles vídeos que geralmente têm memes e que reforçam aquilo. E eu sabe o que eu acho interessante, acadêmico Orlando? Que o modo de que algo dure na sociedade é quando eu exploro o humor. E não importa se aquilo vai ferir. Eu sempre digo para os meus alunos, só tem brincadeira, só tem algo engraçado, saudável, quando ninguém sai ferido. Ué. E isso, através de um poema que eu vou declamar aqui, do nosso Sebastião Reschke. Porque ele é um dos acadêmicos que levanta a bandeira da inclusão, juntamente com a sua esposa, Margarete Reschke, que tem uma banda, né? Eles produzem várias atividades com alunos, pessoas, estudantes, moradores com autismo, pessoas que
de fato precisam ser incluídas, têm direito. É um ser humano que não pode ser lembrado apenas em datas especiais. Porque se o ano tem 365 dias, para uns tem que ter para todos. E diz assim: música fortalece o laço de amizade, a cumplicidade entre os integrantes, motivando afinidades de uma forma deslumbrante. A música facilita a convivência, é o lúdico e o músico com muita competência. Revela a todos o amor com a música, é terapêutica e tem o poder de cura, com uma imensidão de sentimentos, reflete a união e jura. Presente na nossa história, o próprio empoderamento traz consigo uma trajetória de muito comprometimento. As melodias tornam-se apaixonantes, semelhantes a canções, entrelaçando os corações. Muito legal. Acadêmico Sebastião Resch. Alguém que verdadeiramente não produz simplesmente mais uma faixa ou mais um single para aqueles que são blogueiros, para aqueles que postam suas canções em alguma plataforma da internet, mas alguém que de fato sabe o valor de uma música. E é interessante, acadêmico, que nós temos aqui pessoas da Almari que produzem poemas, produzem contos, crônicas, acredito que até peças teatrais. Sim. Nós temos uma diversidade e é isso que enriquece a literatura. E tem alguns, por exemplo, que produzem textos mais curtos, mas não significa que eles são inferiores. Porque uma palavra só, acadêmico, pode ser um texto. Correto. Digo mais, um silêncio pode dizer muita coisa. Sabe aquela mensagem que você manda no WhatsApp e põe 3 interrogações e não se responde? Na verdade, aquilo foi respondido. Sim, correto. Só que não da forma que nós gostaríamos. E acadêmico, nesse sentido, hoje muitos talvez estão se desligando, mas outros aqui estão querendo se conectar ainda mais. Entre as suas produções, uma literatura que seria muito boa para a memória, porque existem textos que eles exigem um pouco mais do nosso leitor. Há outros que eles são de uma leitura assim, parece quase que universal. Acadêmico, que gêneros literários você recomendaria para aquele que quer relaxar num feriadão desse? Correto. Só retomando aqui né, a questão de uma palavra, né? Por exemplo, a palavra banda, ela é genérica, né? Tá? Mas quando ele coloca banda inclusiva, já dá para fazer uma leitura bem profunda, né? Quer dizer, incluir exatamente a partir da música, né? E assim, Renan, rapidinho, antes de responder a tua pergunta mais de forma direta, a questão da inclusão em relação à questão da literatura. Então nós que trabalhamos a questão da teoria literária, né, com nossos estudantes, enfim, nós tivemos em todo momento da literatura brasileira, desde o início, né, lá do descobrimento, uma literatura que sempre utilizou uma linguagem, digamos assim, muito formalizada, né, até porque o público leitor, ele, tipo assim, exigia que o texto, né, principalmente o romance, fosse categorizado, né? E os autores também tinham essa concepção, né, de usar aquela linguagem formal, aquela linguagem que muitas vezes afastava, inclusive, o público leitor do texto literário. Então, se você pegar, por exemplo, o texto parnasiano, terrivelmente fechado, um texto hermético, que você tinha que ler com o dicionário embaixo do braço, né? Então era um texto, um estilo muito, muito elitizado, tá? E aí o que aconteceu? Veio o boom do modernismo, né? Então o que é que os modernistas fizeram? Romperam com isso, né? Pegaram as normas
né? Nós não somos absolutamente aqui, ninguém demoniza a norma, até porque nós trabalhamos com ela, preparando nossos alunos para o Enem, mas os poetas, principalmente da primeira geração modernista, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, pegaram essas normas e disseram assim, olha, agora não tem mais norma, o que tem agora é a nossa relação com o povo, né? A nossa relação com a favela carioca, né? Qual é a linguagem que o favelado carioca, o povo carioca utiliza? É a linguagem mais popular, a linguagem mais coloquial. Então aí o texto chegou até, vindo de acadêmicos, literatos, né? Pessoas extremamente letradas, né? De formação acadêmica, mas que disseram não, né? Nós vamos sair desse patamar lá de cima do palco e vamos aqui pro chão, né? Do povo. E aí foi que a literatura macunaíma, né? E foi que a literatura então chegou até a população através dessa linguagem, né? Então isso também foi uma inclusão. Então a literatura nesse momento, assim como a música do Resch, a literatura também chegou até a população, através da observação de que a literatura também tem que ir onde o povo está, né? Então, assim, concluindo, nesse momento, eu acho que as modalidades, por exemplo, eu gosto muito da crônica, né? Porque a crônica é o pé no chão, né, Renan? Diferente até do conto. Então, a crônica, os contos, né? Poesias, né? Então, eu acho que pegar tipo assim, o romance é algo mais denso, né? Mas eu acho que nesse momento, pegar um livro de poesias aí, os poemas aí, um conto lá, pegar o Machado de Assis lá, né? As crônicas do Carlos Drummond, eu acho que seriam leituras bem interessantes, né? E bem leves. Ah, perfeitamente, acadêmico. Viram? É a dica do mestre Orlando para você que está, literalmente, faz parte de alguma escola ou já terminou, ou é autodidata. Para todos vocês. Muitas pessoas perguntam às vezes, poxa, mas eu ainda não sei ler. Ah, mas nós temos ainda muitos livros, audiobooks. Tem essa possibilidade, muitas inteligências artificiais que transformam algo escrito em áudio. E isso também é uma forma de inclusão. Agora tem algo que eu percebo nos estudantes, que muitas vezes o professor passa uma obra literária para poder fazer uma análise, um trabalho em equipe, e muitos alunos se contentam em assistir a um filme apenas. Correto. Então, quando o cinema como sétima arte, ele soma todas as artes, mas existem particularidades que só na literatura você vai descobrir. E é uma experiência que você vai ter que não vai ser frustrante. Talvez você que já assistiu uma obra literária adaptada para o cinema, você se frustrou na escolha dos personagens, na escolha dos atores, né, que interpretaram. Mas quando você tem acesso direto na fonte, cada um vai revelar. Existe o que a minha professora da pós-graduação, Eulália, de Linguística Textual, cada um tem um repertório. E esse repertório, ele vai pulsar na imaginação e você vai trazer isso à memória. Ué. E nesse primeiro bloco, que nós estamos encerrando, fique conosco, porque ainda tem muita coisa aí na literatura nas ondas do rádio, na Almari. Voltando para nossa Umari nas ondas do rádio, ou Almari e Umari, a parceria que deu certo. E temos aqui um comentário do nosso Naldo Trindade, é um dos nossos ouvintes, acadêmico Orlando. Isso, com certeza. E hoje ele disse assim, bom dia, eu tô aqui ouvindo tudo. Naldo, mais um abraço para você e um mês muito abençoado. 1º de março, né? Um mês de muitas novidades. Um mês em que podemos fazer algo diferente, porque se nós fazemos sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, os resultados serão iguais. E das mulheres também, né? E das mulheres, Claro que aqui a gente estava falando sobre inclusão, que a mulher, né, ela geralmente é lembrada... Tem um dia que é muito especial, que fala de luta, de resistência... Mas a mulher, o que seríamos de nós se não fosse uma mulher? Eu digo que a mulher é um veículo que
faz a vida existir nessa terra. Não é? E nesse sentido, eu vou falar agora de uma mulher que faz parte da nossa academia. E eu estive presencialmente. Ela atua também numa das nossas escolas estaduais. Ela também é formada em Direito. É a nossa acadêmica Nelma Lima. Nelma, um grande abraço para você. E você tem uma palavra aqui muito interessante que também faz parte da nossa coletânea Almari. Assim como o poema que foi lido do Sebastião Hesque, a coletânea dos nossos acadêmicos. E a Nelma diz o seguinte: olha, 1º de março, tomada de decisões. Ela só foi ver como era. Como era ser livre para fazer escolhas, livre para tomar decisões. Queria saber que gosto tem a liberdade e como é ser dona do seu próprio destino. Foi, viu e gostou. Foi, curtiu-se, acostumou. Agora não quer voltar para o lugar de onde veio. Descobriu que ser livre é bem melhor e tomar decisão sozinha? Vejam só, achava-se incapaz, mas agora é só o que pensa em fazer. Parece-lhe até impossível voltar atrás. Seu destino nas mãos alheias? Nunca mais. É isso aí, Nelma Lima, tomada de decisões. E literatura, a vida conjugal, a vida estudantil, trabalho, são decisões. Você sabe a diferença de decisões para escolhas? Que é tratado aqui também nessa obra, não é o ponto principal, mas nós temos uma alusão a isso. A escolha, ela é livre. A decisão, ela tem uma dor, porque a decisão é uma cisão. Então, toda decisão, ela vem a partir de uma dor. Se não doer, você não rompe. E quando nós chegamos a esse mundo, o cordão umbilical é rompido. E a literatura, ela tem esse elo, porque ela é um útero interminável. Porque enquanto nós estamos vivos, nós estamos produzindo. E quando a gente já não existir, aquele texto, ele pode ser interpretado de formas diferentes. Então você, leitor, você ouvinte, você é um multiplicador daquilo que é produzido. E nesse feriado, né, de carnaval, a gente lembra, né, acadêmico Orlando, de um estilo literário que veio posteriormente ao barroco. Chama-se arcadismo. Você, estudante, que em algum momento no seu primeiro ano viu seu professor falar, eu tenho certeza com o acadêmico Orlando, literatura ali, se pudesse, né, acadêmico, mais horas para poder ministrar literatura. E o arcadismo, né, que vem romper com esse peso do barroco, carregado, né, de jogo de palavras, carregado de conceptismo, falando muito sobre céu e inferno, deixando o leitor, né, trazendo uma insegurança. O arcadismo, ele tem uma outra proposta. Fundado a partir da Academia Lusitânia, Arcádia Lusitânia, ele trouxe alguns termos que vêm do latim e que foram incorporados, e o estudante tem acesso a partir da literatura, como fugere urbem, fugir da cidade. É o que muitos buscam, às vezes, num feriado. Principalmente agora, né? Principalmente agora, né? Fugere urbem da BR, né? Fugere urbem da BR. Olha, eu passei ali, o negócio estava meio estreito. Obrigado. Olha, mas com fé você vai chegar no seu destino. Locus amoenos, lugar ameno. Também agora, né? Tá ameno, né? Olha, eu lembro de Moisés no caminho no deserto. Gente, para a pessoa chegar na terra prometida, ela tem que passar por um deserto, que não é confortável. Correto. Né? E tem também inutila truncate. Sim. Que é justamente cortar as inutilidades. Você sabia, acadêmico Orlando, que tem gente que viaja para fugir da cidade e leva mais trabalho? Pois é. Não é?
Então, realmente, se você quer descansar, você tem Correto. que tirar Isso. aquilo que naquele momento tá sendo um peso. E às vezes, na correria do dia a dia, a gente não dá aquela atenção devida à nossa família. E é um momento a gente ter aquele olho no olho, falar pro nosso filho, perceber. Eu tenho uma amiga que ela dizia assim: poxa, eu nem percebi quando a minha filha começou a ler. Olha. Aquilo me tocou muito. Porque ela disse: eu estava sempre trabalhando. Momento sublime, né, cara? E eu tô percebendo que o meu filho, o Joseph, quando ele vai digitar lá no YouTube, ele soletra, ele fala, e eu fico muito feliz. Ele sabe até quais são os vídeos que eu gosto. E ele vai lá e isso me deixa tão feliz, porque eu sei que os nossos filhos são continuação de uma história que a gente está cumprindo. Correto. E carpe diem, né? Aproveitar o dia. Eu aprendi, gente, a aproveitar o dia sendo feriado ou não. Porque todo dia é único. Nunca mais vai existir um 1º de março de 2025. Pode existir outro 1º de março. Nunca será o mesmo. E sobre esses termos, só que agora, né, vamos imaginar que uns dizem que é modernidade, pós-modernidade, pós-modernismo. Não existe um consenso ainda entre muitos autores. Mas, Acadêmico Orlando, hoje o processo é diferente. Não são os termos do latim que estão sendo incorporados na língua portuguesa, na literatura, mas são termos a partir dessa globalização, da difusão das mídias sociais, a partir dessa troca cultural, desse intercâmbio. Correto. Tem palavras que estão sendo incorporadas na língua, né, Acadêmico? Poxa, mas Renan, esse teu gancho aí não foi um gancho, foi um ganchão, né? Tu veste lá do arcadismo, né? Beleza, então, Renan, muito legal esse compartilhamento nosso. Então, a gente queria aqui compartilhar com as nossas queridas ouvintes e os nossos queridos ouvintes em relação à questão da nossa língua, né? Então, a língua, ela é um fenômeno vivo, diverso, que está em constante mudança, porque é um organismo, assim como a própria sociedade, que muda o tempo todo. A língua não precisa, então a língua precisa acompanhar essas mudanças, né? Então, para quem pensa que a língua é fechada, ela é totalmente aberta, porque a sociedade também o é, né? Então, vocês imaginam, por exemplo, nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, quantas palavras automaticamente teriam que ser incorporadas, né? Então, toda palavra nova, ela tem que ser estudada pela ABL, Academia Brasileira de Letras, né? Que são os acadêmicos, né? Lá do Rio de Janeiro e do Brasil todo. Então, o que é que acontece? Eles percebem que um novo termo está sendo usado, né? Está sendo veiculado, está correndo na boca das pessoas. Então, eles passam a analisar esse termo e, se eles acharem que esse termo deve ser incorporado, o termo é incorporado. Oficialmente, quem faz isso não sou eu, nem o Renan, nem as escolas, é a Academia Brasileira de Letras, né? Então, por exemplo, alguém lembra que o que é anágua? Ceroulas. Pois é, o Renan ficou me olhando, o acadêmico, e o Alex também, né? Então, essas palavras já existiram na língua. A minha mãe usava anágua, que era uma espécie de um vestido interno. Como as mulheres naquela época, Renan, eram muito assim, né? Não gostavam de mostrar muito o corpo. Então, elas tinham receio de usar um vestido, por exemplo, transparente e aparecer o corpo. Então, elas usavam um vestido interno, como se fosse um vestido mesmo. Geralmente, era feito de um tecido chamado morim, branco. E aí, por cima desse tecido, desse vestido interno, elas colocavam o vestido. Então, a palavra anágua não é mais usada. Por quê? Porque ninguém usa mais. Qual é a mulher hoje que usa o vestido interno? Gostaria de usar nenhum, né? Agora, o carnaval, né? Então, essa palavra, ela não existe. Ela não é que ela não existe, ela não está morta, está lá no dicionário. Ela não é mais usada. Enquanto outras aparecem. Então, eu fiz aqui uma seleção, como o tempo já está acabando, né? Que legal, né? Eu vou só colocar algumas aqui. Então, olha só, a palavra misocinesia. Misocinesia, né? Ninguém sabe o que é isso. Sabe o que é misocinesia? Ódio ao movimento,
fenômeno psicológico, resposta emocional negativa, intensa, ao se observar pequenos e repetidos movimentos feitos por outra pessoa. Então você está perto de alguém, o cara começa a mexer a perna, ou então as mãos, isso a gente pensava que não tinha problema, mas houve um estudo psicológico de cientistas que perceberam que isso mexe com o teu cérebro. Então, fenômeno novo que tem que ter uma palavra nova, né? E aí, a segunda, que é de respeito a nós dois aqui e aos nossos acadêmicos, né? Letrólogo, obviamente vem de letra, né? Graduado em letras, profissional especializado no estudo e na análise de textos, especialmente em áreas como linguística, literatura e comunicação. Somos nós, né? Letrólogo. Letrólogos. Então, olha só. E para concluir, uma linda que eu achei aqui, olha só, né? Você sabe a diferença entre água da chuva e água do rio, né? Então, olha só o que aconteceu aqui, a palavra nova que foi criada, linda. Pluviófilo. Eu sou um pluviófilo, acho que todo mundo aqui... Sabe o que é pluviófilo? Pessoa que ama o fenômeno da chuva, olha só, né? Sua visão, o som dos pingos, é meio literário isso, né, acadêmico? Sua visão, o som dos pingos caindo no telhado, o aroma da terra molhada, os dias nublados. Quem que não gosta disso, né? Principalmente quando a gente não precisa sair de casa, né? Então é isso, quer dizer, tem mais de 30 palavras aqui que a gente no próximo programa vai colocar. Mas é importante ficar isso, né? Que vocês tenham essa concepção de que a língua é um organismo vivo, está sempre mudando, porque acompanha as mudanças que ocorrem na sociedade, tá? Principalmente nesse cenário agora de tecnologia, né? Novos conceitos, né? Novas realidades. Então, Renan, você está então aí incumbido aí, de repente, né, de dar encerrar o nosso programa e a sua participação hoje muito especial, viu? Nós estamos agradecidos aqui. Estou sentindo aqui no semblante do Alex ele muito satisfeito, né, com a tua participação. Então, e passou rápido, né? Tá passando rápido. Passa rápido, né? Olha esse momento. E o Naldo, ele também está mandando mensagem aqui para nosso programa, dizendo: eu agradeço por ter o privilégio de todos os sábados aprender um pouco mais com vocês. Só gratidão. Beleza, cara. É só lembrando que eu sou ouvinte número 1 na Programação Maria. E já ganhou um realzinho aqui. Já ganhou um realzinho, né? Olha, o Naldo, eu acredito que um dia vamos ter dos bastidores pro palco, né, Naldo? Já veio aqui, inclusive, já entrou aqui no programa. Já. Gratidão, um abraço para sua família. E falando agora, nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde mental. Quando o nosso acadêmico Orlando começa a falar dessas novas palavras, eu sei que para os nossos ascendentes, né, os nossos avós, os nossos pais, tem palavras que às vezes eles não incorporam, porque eles já têm um dicionário próprio. Correto. Eles têm algo que eles valorizam. Aquilo ali lembra uma experiência da infância, lembra uma experiência com um professor, com alguém de autoridade, um amigo falecido. Já para os mais novos, essas palavras, surge hoje uma, à noite surge outra, ele já está falando. É um pensamento diferente. E sobre entendendo o cérebro, né, e às vezes os vícios que nós temos, eu quero finalizar o programa com Alcidéia Prado, que é uma das escritoras de Belém. Ela não faz parte de nenhuma academia, mas quando ela produziu o primeiro livro, eu lembro que eu ainda não estava como escritor consolidado. E ela foi uma inspiração de produzir, de se lançar. E ela, ano passado, esteve na Feira Panamazônica do Livro. E ela diz assim: antes de entrar nos resíduos cerebrais, o vício e da compulsão, precisamos entender de maneira rápida e simples como os neurônios se comunicam. É preciso saber que nosso cérebro é uma rede neural que se intercomunica com vários elementos em tempo relâmpago numa velocidade absurda. O nosso cérebro, ele tem a capacidade, é como se fosse uma gramática internalizada. Correto. Chomsky, que depois de Saussure, ele traz uma outra abordagem, né? Não um distanciamento do sujeito e da língua,
como era separado, né? A língua era algo separado. Chomsky já faz uma relação com o cérebro, com algo mais internalizado. Todos nós temos nossa gramática internalizada. Com certeza, absolutamente. Só que muitas vezes nossas experiências ruins, a gente acaba tendo um vocabulário, pensamentos ruins, ainda mais comportamentos, porque nós quem escolhemos o que vamos ter como repertório. Eu lembro de um podcast que falou-se assim: Daniel foi obrigado a sentar nas mesas da Babilônia, mas Daniel não comeu dos manjares do rei. Significa que muitas vezes nós vamos estar em lugares que não são confortáveis, mas para cumprir um protocolo, em respeito, em honra, mas aquele lugar, aquela mesa que possa ser não tão confortável, eu não vou comer daquele manjar. Então nós precisamos entender que entre muitas palavras novas, entre muitas coisas novas que surgem, eu preciso separar o que é joio e o que é trigo. Aquilo que vai me nutrir, aquilo que vai me envenenar. E nesse período do carnaval, você, pai e mãe, que vai sair em família, lembrando que muitas crianças se perdem nesse período. E a gente precisa ter aquele cuidado, porque esse pequenino, ele não sabe diferenciar. Às vezes, as palavras que são ditas em casa, eles são a primeira escola daquela criança. Aquele vocabulário, aquelas experiências. E aquilo ali pode repercutir positivamente ou negativamente nas pessoas. A escola, ela não veio para educar o filho, porque quem educa é a família. A escola, ela vai consolidar aquilo que tem de técnico, de científico, experiências, mas é o pai, a mãe, os avós, eu não sei, o responsável. Você que vai dizer o que entra e o que sai da sua casa. O entorno social também, né? A sociedade. Correto. Então, cada um aqui tem que entender que a nova geração, ela é um terreno fértil. Novas palavras estão surgindo, Correto. mas muitas palavras, acadêmico, são preconceituosas. Muitas palavras, elas mais destroem do que constroem. Correto. Elas podem aparecer numa poesia, não para serem exaltadas, mas para serem combatidas, para que aquilo ali não se torne uma floresta amazônica de pessoas infelizes, pessoas que usaram a palavra para matar e abortar os sonhos. A literatura, ela é viva, ela traz vida, ela reflete, ela não manipula, mas ela nos promove reflexão e senso crítico. Acadêmico Orlando, que mensagem o senhor tem final? Só um oi para todos os acadêmicos ouvintes agora. Primeiramente, a felicidade de ter aqui o acadêmico Renan, né? Que, obviamente, referendou a nossa proposta, né? De ser um grupo extremamente diverso, né? E isso ficou provado hoje, né? Obviamente que não veio tomar o lugar do nosso presidente, obviamente que não, são estilos diferentes, mas mostrou que a academia ela tem condições, né, de fazer o programa independentemente da situação presencial, né? E só para concluir, feliz carnaval para todo mundo, e dizendo o seguinte, que toda palavra nova, ela não é nova em relação às estruturas antigas. Podem observar que todas essas palavras, elas têm elementos estruturais de palavras antigas, né? Então, na verdade, são palavras novas, mas que estão dentro da estrutura da nossa gramática, da nossa língua. Então, muito obrigado, feliz carnaval para todos e até o próximo sábado. E um abraço aqui para o nosso presidente, né? Espero que ele tenha gostado do programa, né, Ana? Sim, um abraço a todos. Ministério Batista Renovar terá encontro de santidades a todos que vão se espiritualizar em Marituba. Um grande abraço, acadêmicos e ouvintes, e até a próxima, aqui na Almari, nas ondas do rádio.